A Colômbia jogou contra a Espanha, venceu por 1-0, o Rames entrou no intervalo, ajudou a Colômbia a vencer a equipe da Espanha pela primeira vez na história. Ele começou a jogada do gol, criou ótimas oportunidades durante os 45 minutos que esteve em campo. E mais, Bruno, e mais. O técnico Nestor Lourenço, na sua entrevista pós-jogo, reclamou do São Paulo. Disse que tem acompanhado o São Paulo, que o Rames joga muito pouco, citou até o jogo contra o Novo Horizontino, disse que o Rames entrou só nos minutos finais, que ajudou o São Paulo a melhorar, que as melhores chances do São Paulo foram criadas com o Rames em campo e que ele não consegue entender por que o Rames Rodrigues não joga pelo São Paulo as partidas do campeonato estadual e não joga as partidas que o São Paulo tem sido comandado pelo Carpini. Então essa foi a primeira polêmica do final de semana. Mas Bruno não pensa que acabou não. Tem uma nova e bem complicada e envolve o Robert Arboleda. A seleção equatoriana fez um amistoso ontem em Nova York e perdeu para a seleção italiana por 2-0. Até aí tudo bem. O Arboleda não jogou. Por que não jogou? Porque na véspera da partida, ele, o Gonzalo Plata e o menino de 16 anos, Kendry Paes, foram numa balada. Passaram a madrugada anterior ao jogo numa balada. Uma balada proibida para menores de 18 anos. Detalhe, o Kendry tem 16 anos. Além do Arboleda ter sido flagrado na balada junto com os dois companheiros, agora tem o problema, que é o problema judicial. Nos Estados Unidos é um delito levar um garoto de 16 anos a uma balada para proibida para menores de 18. Então a seleção equatoriana vai deixar os Estados Unidos agora. A imprensa equatoriana está falando muito mal da atitude do Gonzalo e do Arboleda. Está pedindo que eles não sejam convocados para a Copa América. E caso a justiça norte-americana tenha algum tipo de ação contra o Arboleda, ele pode ficar impedido, inclusive, de disputar a Copa América pela seleção do seu país, que acontece nos Estados Unidos. O que para o São Paulo não seria um mau negócio. Ele passaria a jogar o Campeonato Brasileiro e não perderia rodadas. Mas a chapa ficou quente por Arboleda depois de ter sido flagrado na balada e principalmente com o menor de idade. Não tá fácil não pro São Paulo, mesmo à distância, viu, Bruno? Se ele sair de lá, né, Edu? Tem essa questão ainda, né? Vamos ver se vão deixar o Arboleda sair. Então, ela vai pra corte desse jeito. Bom, a gente vai seguir acompanhando esse caso também. Obrigado, viu, Edu? Mais essa ainda, hein? Mais esse caso também agora envolvendo polícia aqui no Sport Center. Bom, Rames Rodrigues, o que o Edu destacava pra gente, ó. Rames em 4 jogos pelo São Paulo e nos últimos 4 jogos pela Colômbia. Como titular, nenhum no São Paulo, 3 na Colômbia. Minutagem a gente também tá vendo aí. Presença em jogadas de gol, então 2 pelo São Paulo, 3 na Colômbia. Foram 2 construções e 1 assistência, e no São Paulo 1 assistência e 1 gol. Então a questão aí de como o São Paulo vai aproveitá-lo também nos próximos alguns dias, né? Eu no documento, calma que eu não vou entregar o papo do grupo do WhatsApp. Eu pensei que a gente ia mostrar um programa sem ter esse embate. Não, pode entregar. Cadê aparecer aqui? Você quer enquanto não, isso falar, eu tinha tirado uma foto da avaliação do Marca, grande diário esportivo espanhol. Porque teve, assim, interpretações diferentes, né? Por exemplo, o Pascoal, concordo com ele, ele falou, o Rames entrou no jogo e acabou. Porque esse jogo foi o seguinte, o primeiro tempo a Espanha foi melhor, a Espanha que é a próxima adversária do Brasil, a Espanha jogou melhor o primeiro tempo, o Rames não estava. O Rames entrou no intervalo, então ele joga quase 50 minutos, né? 45 mais 5 dos acréscimos, dá quase 50 minutos. Sendo que aqui no São Paulo tem gente que fala que ele não pode jogar 20, 25 minutos no máximo. Então já tá mentindo. Não, se você deixar ele em campo 90, ele pode. Não, não. Então é o seguinte, então tá. Então primeiro, ele jogou um segundo tempo inteiro. E ele em campo, a Colômbia melhorou, foi superior à Espanha. Aí tinha o papai, ele não finalizou nenhuma. Ele deu um chutaço de fora da área, o goleiro botou para escanteio. Ele fez pelo menos 2 jogadas, eu coloquei nas minhas mídias algumas das jogadas, que assim, são jogadas de quem gosta de bom futebol. A bola estava parada, mas ele dominou assim de letra. Uma ele deu um rodopio assim, fez ali uma jogada no centro ali, passando por 3 espanhóis, aciona na esquerda. Então não é só... esse passe com nojo, né? Que ele dá e olha assim. Fez isso, ele postou essa foto, ele assim de novo. Ele fez isso num jogo recente de São Paulo, né? Olhar para o lado e tocar para o outro. Então assim, ele é um jogador que encantou a Espanha. A Espanha, se pega a análise do Marca, é que eu queria tentar mostrar aqui, mas também, eu tá no meu celular, eu ia mostrar aqui, teria que sair na tela. A análise é o seguinte... Documento. A Espanha fez um bom primeiro tempo, foi bem no primeiro tempo, no segundo, sucumbiu diante de Rames.
e Luiz Dias. Então, assim, eles tanto que, assim, depois no final foram perguntar pra ele e ele deu uma declaração... De jogar na Europa. eu queria... Não, ele foi político, tá na Espanha, né? Ele falou assim, poxa, adoraria voltar pra Liga, jogar aqui e tal, não sei o quê. Ele tava no mercado, ninguém foi atrás dele. Então. Mas, assim, o que eu percebo, o Rames... E aí, Eu tenho falado aqui dos haters que parece que tem Você gente... tá entendendo? Você tá vendo aqui que o Lugano tá falando que não foi político, ele acredita muito nisso? Não, assim, são coisas diferentes, né? Coisas diferentes. A ver, eu nunca que joguei num clube, eu quando ia na seleção, eu falava no país, eu gostaria de jogar aqui, não. Eu me devo ao meu clube, né? Ele estava quase que pensando em ir para os Estados Unidos. Ele está jogando em São Paulo. E aí onde está o grande problema do James, o James é em São Paulo, né? Que ele em nenhum momento... São Paulo não é prioridade pro Rames. Não, em nenhum momento ele conseguiu ter envolvimento emocional com o clube, como tem na seleção. Por isso que o passe lá, parece que deu 4 passes daquele no jogo. Ele tem emocional... coisa que tudo que ele jogou bem, você concorda que ele jogou bem? São coisas diferentes. O problema não é esse, vamos lá. Que tem qualidade, óbvio que tem. É isso. O grande erro é duvida a qualidade dele. Você colocou em dúvida o jogo dele bom. Eu achei um jogo ok. Só que tem gente querendo ver o Rames dar um passe. Você acha que emocionou o carpinho tá errado. E o papo é outro. E tem gente querendo ver. Tá vendo? O Rames não joga nada. O grande erro de São Paulo é quando traz ele. Eu sempre... como jogador, como capitão, até depois como gestor. Tengo que dizer, quando você traz um grande jogador a seu clube, não importa se está 100% ou 80%, tem que colocar mínimo 4, 5, 6 jogos para jogar. Por respeito à trajetória, por todo o que envolveu em publicidade e marketing a contratação dele, e até para evitar estes problemas posteriores. Faz 7 meses que James está em São Paulo e sempre um motivo de discussão. Não jogou, como se joga. Acaba com isso logo. Isso é o grande erro. Agora, o envolvimento emocional que ele não tem com São Paulo, que ele demonstra, eu assisto pouco, mas falam meus amigos nas redes sociais, nesta entrevista, eu não posso, como São Paulino, concordar que um jogador meu, porque eu já fiz isso na seleção, este jogando na seleção e fale de outros mercados, outros clubes. Acho que isso está errado. Isso aí é 90% erro de James. E 10. É um desrespeito com São Paulo? Não é desrespeito, é falta de movimento emocional. É por isso que ele não joga, por isso que ele não consegue rendir. Por isso que eu acho até que aquele pênalti contra o Argentino teve certo de não ter batido. Porque se fosse Carpini, que me jogou a vida naquele jogo, se eu fosse companheiro, eu não quero que um cara que não está 100% focado envolvido emocionalmente, jogue meu destino em um pênalti. Eu prefiro um cara que seja com qualidade menor, mas que esteja a morte comigo. Dito isso, também tem responsabilidade de São Paulo de não conseguir que um craque como James se envolva emocionalmente com o clube. Tem mecanismo, tem coisa a fazer. Tem malandragem, né? Pagar em dia é bom, né? Não só isso. Tem malandragem, tem fazer. Mas sabe o que eu acho? Falta um tema aí de sensibilidade. Mas a maior responsabilidade, obviamente, é do jogador, né? Mas sabe o que eu acho? Ele não vai na final, não coloca nada nas redes sociais, faz outro clube. Sabe o que eu acho? Então, aí onde está o problema, né? Eu acho assim, eu acho que o Rames passou Copa do Mundo, jogou, foi pro Real Madrid, três temporadas, me parece, 3 temporadas, depois foi pro Bayern de Munique, a Everton, tal, não conseguiu jogar. Eu acho que ele chegou no São Paulo achando, eu sou o Rames, eu vou jogar. Sim, lógico. Vou jogar. E não é. Não é assim. Não é assim. Assim. Mas ele coloca música show. E aí ele deu um, não vou dizer azar, não é isso, mas ele deu um... Porque quando ele chega um outro jogador chamado Lucas. Lucas que atrapalhou. Que é uma outra realidade. Outra realidade, um outro parâmetro, um outro comportamento. E aí é muito difícil. É muito difícil, porque não tem como você falar assim... Eclipsou a chegada de James. Sim, não tem como você falar Lucas e Rames. Você vai optar por quê? Lucas. Porque, além da afetividade, né, que ele tem, o lado emocional com o São Paulo, o comportamento do Lucas durante o jogo é diferente. São características diferentes, mas isso pesou muito. Eu acho que isso aí... não, tá bom. Talvez quando o James chegou não estava resolvido ainda a esse assunto. E tanto que, no final do ano, ele deu a carteirada. Eu quero ir embora. Aí bateu lá, não tinha ninguém. Opa, tô voltando. Exatamente. Eu não acredito que seja do ponto de vista profissional, que fala que ele treina pouco ou não treina. Porque esse sempre é o grande problema do clube. Você trata o tempo físico de uma pessoa, mas o difícil de contratar é a alma dele. Né? Aí você não tem como avaliar. Aí está o grande segredo das grandes gestões e dos grandes grupos. Né? Esse assunto, aproveitamento no São Paulo, também foi lá para a Colômbia. A gente tem uma tela do técnico da Colômbia, o Néstor Lorenzo, que ele diz, digamos que jogue pouco. Outro dia jogou 11 minutos. Em 11 minutos o São Paulo chegou mais vezes do que nos 80 anteriores, graças ao Rames. A mim não surpreende. Tomara que jogue muito mais no São Paulo para chegar na seleção e poder render os 90 minutos. Se eu estivesse lá, eu ia perguntar, então por que você não colocou ele desde o começo?
Isso que eu ia levantar. Ele joga uma pressão pro São Paulo, você não acha, Bubu? Tem que botar mais pra ele render mais aqui. Eu concordo com ele. Ah, você concorda? Concordo. O jogo contra o Novo Horizontino, o primeiro tempo do São Paulo foi medonho. Aí, ó, Pedro. Então, por exemplo, assim, tá lá. Porque muita gente colocou o Rames como vilão do jogo. Você olha o primeiro tempo, o Novo Horizontino foi melhor que o São Paulo. Então, aliás, quando o Rames estava fora naquela discussão, afastado, vai não sei o quê, o São Paulo ficou 4 jogos sem vencer e jogando mal. Muitas delas partidas. Então, assim, o São Paulo vinha jogando mal com o Carpini, de técnico, sem aproveitar o Rames. Tanto que eu acho que pesou um pouco nisso na volta dele, o fato, o São Paulo tá jogando, você tem um jogador que é caro, que tá aqui, vamos aproveitar. E o São Paulo, pra mim, não tá conseguindo aproveitar ele devidamente. Então, por exemplo, o Rames não teve uma sequência de 3, não é nem 4, 5, 6 jogos. Ele não teve. Então, aí você põe nos minutos. Por exemplo, ele jogou bem contra o Palmeiras. O empate 1-1, ele entrou no final, jogou bem. Ele entrou no final contra a Inter de Limeira em Brasília, foi o grande jogo dele, ele entrou, foi o cara da partida. Então, assim, os poucos minutos que estão dando pra ele, normalmente ele tem entrado e o time melhora. Aí você fala, mas ele não resolve. Não... Falar em minutos, falta um minuto pra gente encerrar o programa. Você quer fazer sua réplica? Não, eu concordo. Às vezes que o Rames entrou, São Paulo criou mais chances. Às vezes que o Rames entrou, achou um passe. O Rames entrou na seleção colombiana, qualidade ele tem. Só que a gente está falando dele semana passada. A comparação não é essa, o jogo é outro. É o Rames começar de... Estão brigando muito pro Rames. É o Rames começar de início. É o Rames com intensidade para suportar 45, o Rames se comprometeu. 15 minutinhos para dar 2 passos, depois tem que jogar. O segredo é o Rames se comprometer. Mas assim, isso é difícil. Eu acho que é possível. Não é o ideal ter... É legal ter como você teve alma com o São Paulo, mas tem jogador que se só profissional e jogar bem, tudo bem. Eu acho assim, deixa o cara jogar 3, 4 jogos. Muito bem. Se ele jogar mal, acabou.